A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a evangelista Suelen, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em Planaltina, Goiás, sob a direção do pastor Fernando Rodrigues. Em nossa leitura de hoje, estudaremos o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. O capítulo nos conta como o evangelho foi pregado em Icônio, Listra e Derbe. Nos mostra uma história de sucesso e perseguição. O ministério de Paulo na sinagoga local foi abençoado de uma maneira singular. Se observarmos o final do versículo 1, veremos que muitos judeus e gentios creram no Senhor. Porém, também podemos notar que havia ali judeus incrédulos, e esses judeus incrédulos tentaram incitar o ódio e a oposição, mas mesmo assim, os discípulos permaneceram ali e testemunharam de Cristo com grande ousadia. Deus permitiu que os discípulos fizessem sinais e prodígios em seu nome. Em virtude disso, a multidão daquela cidade ficou dividida. No versículo 4, vemos que uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Os cristãos foram ameaçados de humilhação pública e também de apedrejamento. Os discípulos, ao ficarem sabendo, fugiram daquela região e foram para a província circunvizinha. E ali continuaram a ministrar a palavra de Deus em Listra e Derbe. Listra também ficava na província romana da Galácia, cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Icônio. Essa foi a primeira de 3 visitas de Paulo a Listra, e sua estadia na cidade foi repleta de acontecimentos. No versículo 8, nos é apresentado um varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Tanto Pedro quanto Paulo curaram homens paralíticos de nascença. Se a deficiência física dessas pessoas tivesse sido causada por alguma enfermidade ou acidente, a cura poderia ter sido atribuída a alguma mudança em sua saúde. Nesses casos, porém, a cura foi inequivocamente miraculosa. Bom, este homem ouviu Paulo falar. Provavelmente, Paulo estava simplesmente conversando com alguns cidadãos no mercado, falando-lhes de Jesus, quando o homem ouviu o que ele dizia. Então, Paulo, olhando fixamente para aquele homem e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta para aquele homem: aquele que era leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, lembremos, aquele que nunca tinha andado. Paulo simplesmente olhou para ele e o mandou ficar de pé. A palavra do Senhor, no versículo 10, diz que aquele homem saltou e andou. Eis o milagre. Os milagres por si só não convencem ninguém dos seus pecados, nem produzem fé. É necessário que sejam acompanhados da palavra de Deus. Tratava-se de uma multidão supersticiosa, que interpretou os acontecimentos à luz da própria teologia. Eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, dizendo que os deuses se tinham feito semelhante aos homens e descido até eles. Júpiter era considerado por eles o padroeiro da cidade, de modo que o sacerdote de Júpiter viu nessa ocasião uma excelente oportunidade de ganhar projeção e levar o povo a honrar o seu Deus. A partir do versículo 14, nós podemos observar a reação dos apóstolos. Teria sido muito fácil aceitar a adoração do povo e usar essa honra como base para lhes ensinar a verdade, mas nós bem sabemos que não é desta maneira que os verdadeiros servos de Deus ministram. Então, Paulo e Barnabé se opuseram ao que o povo fazia e, com toda a intrepidez, lhes disseram que os deuses de Listra eram coisas vãs. A mensagem de Paulo não se baseou no Antigo Testamento, pois se tratava de um público gentil pagão. Assim, começou com o testemunho de Deus na criação.
Paulo deixou claro que há somente um Deus que é o Deus vivo, o Deus que provê e o Deus que perdoa. Ele tem sido paciente com as nações pecadoras e não tem julgado por seus pecados como merecem. Com isso, a multidão se acalmou. Mas chegaram alguns judeus agitadores. Esses judeus de Antioquia e de Icônio instigaram a multidão, a qual se deixou ser levada por esses agitadores, a tal ponto que apedrejaram Paulo. De uma hora para outra, Paulo passou de Deus venerado a criminoso prestes a ser executado. Naquele momento, os recém-convertidos em Listra perceberam que estavam em uma situação de crise. Eles eram minoria. Seu líder havia sido apedrejado. E seu futuro parecia extremamente desanimador. Mas ainda assim, ficaram do lado de Paulo. É bem provável que tenham se reunido para orar por ele, sendo esse um dos motivos pelos quais Deus o levantou. Após este acontecimento, voltaram para Antioquia. Na viagem de volta para Antioquia, os missionários participaram de vários ministérios importantes. Em primeiro lugar, pregaram o Evangelho e fizeram muitos discípulos, como nos relata o versículo 21. É curioso pensar em como eles voltaram às cidades de onde haviam sido expulsos, mas o Senhor abriu as portas. Em segundo lugar, eles fortaleceram os cristãos acerca das coisas de Cristo e os exortaram a permanecer firmes na fé. A continuidade é a prova da verdadeira fé em Jesus Cristo. Paulo deixou bastante claro que levar a vida cristã não era fácil. E todos deveriam esperar tribulações e sofrimentos antes de ver o Senhor na glória. Em terceiro lugar, organizaram as igrejas. A igreja local é um organismo e também uma organização, pois um organismo não tem como sobreviver se não for organizado. Paulo e Barnabé ordenaram líderes espirituais, incumbindo-os da responsabilidade de cuidar do rebanho. E, por fim, prestaram contas à igreja que os havia enviado, relatando a obra que Deus realizara. Eles haviam passado pelo menos um ano fora, e sua volta deve ter sido emocionante, tanto para eles quanto para a igreja. Pela graça de Deus, cumpriram a missão que Deus havia lhes dado, e com toda alegria relataram à igreja as bênçãos recebidas. Ao recapitular a primeira viagem missionária de Paulo, vemos os princípios que a nortearam, os quais se aplicam aos dias de hoje. Paulo trabalhou principalmente nas cidades mais importantes e desafiou os cristãos desses locais a levar a mensagem às regiões mais distantes. Paulo usou uma abordagem com as congregações das sinagogas e outra com os gentios. Para judeus e prosélitos, citou as escrituras do Antigo Testamento. Mas ao pregar para os gentios, enfatizou o Deus da criação e sua bondade para com as nações. Seu ponto de partida foi diferente, mas, nos dois casos, chegou à mesma questão central, que era a fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo dedicou-se particularmente a estabelecer e a organizar as igrejas locais. O apóstolo fundamentou os cristãos na palavra de Deus. Ela é a única fonte de força e estabilidade quando vêm as perseguições. E estas sempre vêm. Paulo não pregou um evangelho de sucesso, do tipo que costuma ser tão bem aceito pelo povo e retrata uma vida cristã sem dificuldades. O mais impressionante é que Paulo e seus companheiros fizeram tudo isso sem os meios de transporte e comunicação e todas as tecnologias modernas que temos hoje à nossa disposição.
Paulo e Barnabé anunciaram que a porta da fé havia sido aberta aos gentios. Essa porta continua aberta, tanto para os judeus quanto para os gentios. Devemos passar por ela e ajudar a levar o Evangelho a outros. Meus amados, essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus nos abençoe e nos ajude a pregar o Evangelho, assim como Paulo e Barnabé o fizeram. Amém? A paz do Senhor para todos.